E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, alunos. Sou o professor João de Matemática e vamos hoje conversar um pouco sobre algumas dicas de matemática para o Enem. Bem, você começa aí analisando o que se pode cair no Enem nesse ano aí, nesse Enem 2019. Bem, o que nós temos de oficialmente, que no conteúdo das provas do Enem, ele é dado por meio de matrizes de referência de cada área do conhecimento. Bem, conforme essas matrizes, e em especial a todas elas, todas as disciplinas, o aluno deverá sempre conseguir desenvolver os seguintes domínios. Ele trabalhar com dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Bem, todos esses eixos aí, que são eixos cognitivos, que são desenvolvidos nas questões do Enem, inclusive nas de matemática, são baseadas com relação na referência de matemática e suas tecnologias. E, normalmente, os conteúdos que o Enem cobra relacionado a isso, bem dentro da sua matriz lá de competências e habilidades, conjuntos numéricos, geometria plana e espacial, grandezas, medidas, relação entre grandezas e a variação entre essas grandezas, álgebra, gráficos, tabelas e estatística, análise combinatória e probabilidade. Bem, entretanto, todos esses conteúdos eles são expostos na matriz de referência como competências. E dentro dessas competências são diversas habilidades que são avaliadas. O modo como essas competências vão aparecer deixa claro que a avaliação apresenta possíveis problemas do cotidiano. Espera que vocês aí, os alunos, sejam capazes de resolvê-los, usando os conhecimentos de matemática que são oriundos do ensino fundamental e médio. Bem, temos aí alguns dos tópicos, dos conteúdos que normalmente aparecem com frequência e vêm aparecendo nas últimas provas do Enem. Bem, um deles, a parte de estatística. E aqui espera que você seja capaz de fazer análise de gráficos e tabelas para obter informações sobre situações. E essas situações, normalmente, baseadas em reais. Vamos aí ver alguns exemplos do que diz isso. Então, para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a tabela aí do período de 2005 até 2011, a rentabilidade apresentou pequena variação. Com base nos dados dessa tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado é igual a... Então, aqui exige do aluno o domínio do conceito de medida de tendência central, como encontrar a mediana de um grupo de dados. E temos ali a relação. Toda vez que for dado um grupo de informações e pedir que você determine a mediana, faça o seguinte, ordene em forma crescente as informações que são dadas. Então, começaríamos aqui com o 4,9, depois o 6,2, depois o 6,4, depois o 6,8, depois o 7, 7 de novo, 7,2. Bem, a mediana é qual elemento dentro do conceito de medida de tendência central? É aquela que divide o grupo de informações em uma quantidade igual antes e depois dela. Então, feito isso, fica claro ver que a mediana é o 6,8, alternativa D. Bem, continuando aqui ainda sobre estatística, a questão de análise gráfico. Fala, olha, o gráfico abaixo mostra a precipitação de chuva em centímetros acumulada por mês, ocorrida na cidade de Cascavel no período de 1 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011. Então temos aí o que aconteceu nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aí ele pergunta, com base nas informações do gráfico, o que é correto afirmar? Bem, os 4 meses registraram quedas na quantidade de chuva em relação ao mês anterior? Bem, nós não temos essa relação, nós temos variação de crescimento e decrescimento de um mês para o outro, não podemos considerar essa. O segundo trimestre do ano foi mais chuvoso que o primeiro trimestre? Bem, se nós olharmos aqui o segundo trimestre, ele não foi mais chuvoso que o primeiro trimestre. Avançando aqui, fevereiro acumulou mais chuva do que todos os outros meses juntos? Bem, se nós olharmos aqui, fevereiro teve algo entre 40 e 45, só que se eu somar todos os outros meses, eu vou ver que o resultado é maior do que fevereiro, então não se encaixa nessa situação. Em maio não choveu. Bem, em maio eu tenho aqui índice pequeno, mas teve chuva sim em maio. E aí, fevereiro acumulou mais chuvas que nos 4 meses seguintes. Então a gente olha em relação a fevereiro e olhando os 4 meses seguintes, maio, abril, maio e junho, fica fácil ver que ele teve mais chuvas, chegando assim na alternativa E. E são exemplos aí, 2 exemplos, um de medida de tendência central e outro de análise gráfica, de situações que
normalmente aparecem no Enem, esse tipo de interpretação gráfica e trabalhar com medidas de tendência central. Outra relação que nós temos é o estudo das proporções, e aqui espera que o estudante deva conhecer bem regra de 3 simples, composta, e ainda saber como constituir proporções e o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bem, temos aí a relação. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Sendo elas, os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, metade tem altura igual ou superior à mínima exigida e, destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de selecionados pelo clube, então nós vamos começar ali a trabalhar com o cálculo de proporções. Então, 7/8 de quem? 7/8 de 48. Começamos 7/8 vezes 48. A partir daí, eu vou pegar a metade disso. Então, vou multiplicar por meio. E depois, 2/3 ter o bom preparo físico. Então, 2/3. Resolvendo essas multiplicações envolvendo frações, nós vamos chegar na alternativa B, 14. Aqui, exigindo do aluno compreender e interpretar proporções ou frações de um todo, que está relacionado nesse conceito que vem sendo bastante apresentado nas últimas provas do Enem. Vamos aí mais algum exemplo. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. O indivíduo adulto, com um volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de que maneira não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Bem, então, a gente tem aqui nessa relação que as concentrações plasmáticas têm que ser superiores a 4 mg por litro. E que no sangue nós temos ali que são representados por 60% do volume de sangue. Então, se nós pegarmos aqui os 5 litros de sangue desse indivíduo, calcularmos 60% disso, nós vamos ter o plasma, que vai dar 3 litros de plasma. Bem, ele está tomando a relação de 3 mg por ml. Então, ele tem que ter no máximo a relação de quanto? Ele tem que ter total, aí fazendo os cálculos pela relação de regra de 3, chegamos em 4 ml de solução a ser injetada nesse paciente. Bem, o trabalho com razão, proporção, envolvendo o uso de regra de 3 simples, ele se apresenta bastante em situações do Enem, exigindo do aluno uma leitura de enunciado que retrata normalmente, como aqui, o uso do medicamento, uma situação que ocorre no cotidiano. Bem, um próximo tópico que sempre aparece e que é bastante visado nas provas do Enem é o conceito de probabilidade. Bem, e aí espera que o aluno consiga ocupar e calcular a probabilidade de ocorrência de um evento, e aí as diferentes possibilidades que se tem. Temos aí o primeiro exemplo. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3. Qual é a probabilidade de que esse número seja par? E analisando aqui, bem, o espaço amostral de lançamento de dado, o aluno saber interpretar o que é espaço amostral, todos os resultados possíveis. Temos ali, lançamento de um dado, todos os resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem, como foi informado que o resultado é maior do que 3, nosso espaço amostral fica reduzido aos valores que são maiores do que 3, que seria 4, 5 e 6. Eu quero que a probabilidade seja um número par. Dentro desse espaço amostral reduzido, quais são os números pares? 4 e 6. Então, nesse caso, a probabilidade de ser par e ser maior do que 3 vai ser 2 em 3, ou seja, probabilidade de 2/3, que marcaria para essa situação alternativa E. Tem um outro exemplo que nós temos aqui, 2 jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos dados for 5, A ganha, e se essa soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados.
Sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter vencido? Bem, o espaço amostral do lançamento de dois dados é composto por 36 elementos. Então, todos os pares de lançamento, olha, dado 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, até chegarmos no 6, 6. Bem, no caso, para o A ganhar, ele deveria que a soma dos dados fosse 5. Bem, nós teríamos que a soma dando 5, o evento de A seria 1, 4, 4, 1, 2, 3 e 3, 2. Bem, os eventos soma 5 e soma 8 são disjuntos, então logo nós não temos nenhum par desses aí que a soma dá 5 e dá 8 ao mesmo tempo. Se A não ganhou, o espaço amostral fica reduzido para 36, menos as chances do A ganhar, que são 4. Então temos 32 elementos. Agora, quais são os pares que a soma dá 8? Nós temos os pares 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3 e 4, 4. De 32 resultados possíveis, nós temos 5 que tornariam o B vencedor dessa disputa. Então, a probabilidade de ter o B vencedor é 5/32. Temos aí exemplos de cálculo de probabilidade. Envolve um pouco do aluno fazer a contagem do espaço amostral e a contagem do evento. E, trabalhando com o pensamento de probabilidade, chances possíveis, chances de sucesso sobre o total de chances possíveis, ele calcula tranquilamente. Bem, avançando aqui, temos ainda o conteúdo de análise combinatória. E nessa daqui, o aluno deve ter técnicas que são usadas para contar elementos de algum conjunto e como essas técnicas podem ser trabalhadas, com o princípio multiplicativo, princípio aditivo. Então, bem naquela relação de trabalhar permutação, arranjo, combinações e as suas variações dentro de problemas. Aí eu ponho um exemplo para a gente trabalhar essa ideia, para você reforçar essa ideia. Calcule quantos múltiplos de 3 temos e de 4 algarismos distintos podem ser formados com os números, os algarismos 2, 3, 4, 6 e 9, e fala, uma dica, olha, um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Bem, situação, precisamos selecionar 4 algarismos cuja soma seja múltipla de 3. Bem, então vamos pensar aqui, nós podemos ter soma 21, que seria os números 2, 4, 6 e 9, e isso podemos formar 24 números distintos. Nós podemos também a soma ser 18, nós teríamos ali mais 24 números distintos. E também possível, usando esses algarismos, tendo soma 15, o que dá também 24 números possíveis. Dessa maneira, somando todas as possibilidades das somas ser múltiplas de 3, nós chegamos em 72 números possíveis. Aqui, uma ideia de princípio de contagem, usando princípio multiplicativo e princípio aditivo. O segundo exemplo, 6 times de futebol, entre os quais A e B, vão disputar um campeonato. Suponha que na classificação final não existam empates. O indivíduo fez 2 apostas sobre a classificação final. Na primeira, apostou que A não seria campeão. Na segunda, apostou que B não seria o último colocado. Em quantas das 720 classificações possíveis, esse indivíduo ganha as 2 apostas? Bem, então vamos lá. Para que ganhe as 2 apostas, as 2 situações devem ocorrer. Uma forma de pensar é calcular as situações ocorrendo e subtrair o total, isso é, trabalhando com o complementar da contagem. Bem, A é campeão, então fixamos A na primeira colocação. Fixando A na primeira colocação, quantos times podem ocupar as outras 5 posições? Há 5 fatoriais formas disso acontecer, então 120 possibilidades. Bem, isso daqui é uma situação que ele não deseja que ocorra. Já o B sendo o último, lembrando que isso também é uma situação que ele não quer que ocorra. A gente fixa o B na 6ª posição. Novamente, vamos ter 5 fatorial possibilidades disso ocorrer, ou seja, 120. Bem, aí quantas vezes nós temos do A ser campeão e B ser o último? Nós vamos ter aqui o A fixado na primeira, o B na última, temos 4 fatorial possibilidades. Logo, essa situação é a intersecção dos 2 casos anteriores. Temos o A ser campeão ou o B estar em último colocado. Então, no total de 720 classificações possíveis que esses clubes poderiam ter, eu vou subtrair 120 do A ser campeão, 120 do B ser último colocado e aqui subtrair 24 da possibilidade de acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, nós vamos chegar no total de 504 possibilidades. Bem, dessa maneira, nós temos aí o trabalho com o princípio de contagem dentro dessas dicas para o Enem.